Quer aprender tingimento natural, simples de uma vez? Vem comigo que eu vou te ensinar tudinho. Oi, amiga crocheteira! Eu sou a Josi, da Cacatua Crochê, e se você gosta de vídeos sobre amigurumis, crochê, já se inscreve aqui no canal, tá? Ativa também lá no sininho para receber todas as notificações. Olha que chique! O YouTube te avisa de vídeos novos que aparecem por aqui, meu bem! Então, aproveita esse recurso, vai lá, ativa para você não perder nenhum conteúdo novo. Hoje, então, a gente vai aprender tingimento natural, tá? Para esses macacõezinhos aqui. A minha ideia, né, de fazer esse tingimento natural foi a partir do desenvolvimento da boneca Amara, a boneca articulada Amara, que eu desenvolvi de meu design, ó, ela é articulada, a cabecinha fica, né, pros ladinhos. E eu tô vendendo, tá, o passo a passo dessa boneca lá no meu site, então é só acessar aqui pelo link que tá na descrição do vídeo, é R$ 29,90 o passo a passo para você mesma fazer a sua boneca Amara por aí, tá? Ah, inclusive, junto com a receita da boneca Amara, vem também uma receita escrita do tingimento natural para você entregar para a criança junto com a boneca. Então a minha ideia foi que você confeccionasse a boneca e entregasse para a criança um macacãozinho todo branquinho para que ela pudesse fazer um tingimento natural, para que ela pudesse brincar, né, com um tingimento natural, obviamente acompanhada dos pais, porque o tingimento passa por um processo onde ele é cozido no fogo do fogão, então precisa ter esse acompanhamento. E aí até eu pensei assim, como seria legal, né, gerar essa memória afetiva entre pais e filhos. Por ser um tingimento natural voltado para as crianças, esse tingimento que eu vou te ensinar é um tingimento onde não usa fixadores de cor com produtos químicos, tá? Então a gente usa só fixadores de cor naturais. Então a escolha dos alimentos que eu vou te ensinar é porque foram os alimentos que deram certo, tá? Então foi feijão preto, a cúrcuma, né, o açafrão da terra e a beterraba. Eu testei também com espinafre, não deu nada certo. Na verdade eu não cheguei a testar o tingimento em si, porque simplesmente evaporou toda a água da receita. Praticamente eu fiquei com um pingo de corante e não era suficiente para poder cobrir a peça e tingir ela por completo. A receita que eu peguei dizia para utilizar uma xícara de espinafre, o que corresponde a meio maço de espinafre, e 2 xícaras de água. Então você imagine 2 xícaras de água cozinhando por durante 1 hora, né? Eu, com toda a minha experiência de cozinha, não me toquei, né? E 2 xícaras de água evaporaram quase que por completo. E eu fiz os cálculos, se fosse para eu fazer uma quantidade de corante suficiente para que eu pudesse tingir a minha peça, eu teria que usar mais ou menos cerca de 8 xícaras de água, que é o que você vai reparar que nos outros alimentos foi mais ou menos o que eu utilizei, porque é o mesmo tempo de cozimento de 1 hora, né? Então eu teria que utilizar 8 xícaras de água para daí 2 maços de espinafre. Então eu achei que era muito desperdício de alimento, porque o espinafre eu não tinha como reutilizar, sabe, consumir ele. Diferente dos outros alimentos que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que é o feijão preto, a beterraba e a cúrcuma também não tem como reutilizar, né, não tem como a gente consumir, até porque é um tempero, então realmente não dá, vai fora. Mas o espinafre eu achei demais, sabe? Imagina, 2 maços de espinafre. Então eu optei por não dar continuidade, né, a esse teste. Por esse motivo, primeiro, da questão do desperdício do alimento, e pelo segundo motivo que eu fiz a transferência, né, desse pingo de corante que se criou desse teste que eu fiz, eu transferi ele para o potinho de vidro. E eu percebi que a coloração dele era muito fraca. Provavelmente não ia dar certo ali o tingimento, né? Na peça ia ficar muito singelo. Então, preferi não dar andamento e não te aconselho a testar com espinafre. Agora, se você quiser testar com outros alimentos verdes, vai lá e testa, tá bom? Mas eu já te adianto que eu andei pesquisando horrores, porque eu queria muito fazer um macacão verde para Amara
e realmente a cor verde é o ó de ser feito, tá? Com tingimento natural. Agora, se você já testou um alimento verde, né, e conquistou uma cor verde bem sucedida, coloca aqui embaixo pra gente a receita, amiga. Sim, existem os corantes industrializados, mas não é a questão para esse vídeo. Nesse vídeo a minha ideia é justamente te ensinar tingimento natural, tá? Com alimentos que temos em casa. Mas vamos lá aprender a fazer esse tingimento com cúrcuma, beterraba e feijão preto. E antes da gente falar dos materiais que você precisará para fazer esses tingimentos, eu quero começar falando sobre o principal material, que é o tecido, né? Ou o fio que você estará utilizando aí para fazer o tingimento. Então, antes de qualquer coisa, você precisa que o seu tecido ou o seu fio seja uma fibra natural, seja de fibra natural. O que quer dizer isso, né? Que ele seja ou 100% algodão, ou 100% lã natural, ou 100% fio de seda, porque fibras sintéticas, né, de acrílico, de plástico, né, gente, ele não vai dar certo, sabe? Com a pigmentação. Então você precisa de uma fibra natural, seja ela o fio em si, né, para fazer que você vai confeccionar um crochê ou um tricô, enfim, ou o próprio tecido, tá? Você pode seguir a mesma regra para ambos. Então, recapitulando, 100% algodão ou 100% lã natural, não é a lã acrílica, tá? Desconsidera a lã acrílica, né, que é industrializada lá. Essa não funciona, tem que ser a lã natural, que é lá do carneirinho mesmo, tá bom? Ou 100% seda também natural, né, feita pelo bichinho mesmo, não a seda, eu não sei se tem, mas deve ter algumas sedas que são misturadas, enfim, tem que ver a composição do fio ou do tecido e ver se elas são 100% fibra natural, tá bom? E aí, a outra questão que vai interferir no tingimento é que esse material seja de uma cor clara, né? Eu imagino que o ideal seja você usar uma cor branca, ou uma cor natural, ou uma cor off-white, entendeu? Né? Evite usar o fio colorido. Mas se você quiser, use o fio colorido, porque às vezes é o que você quer. Né? Você pode fazer, por exemplo, eu quero escurecer um marrom, por exemplo. Aí eu vou lá e faço tingimento com café. Rola, entendeu? Funciona. Aí eu só tô te dizendo assim, né, que o ideal é o mais clarinho para você ter uma cor mais pura do corante que você tá fazendo. Mas Josi, com tantos fios coloridos por aí, para que eu vou fazer tingimento natural? Bom, primeiro porque tem pessoas que não têm acesso a fios coloridos e você pode ser uma dessas pessoas, né? E talvez o tingimento natural pode ser uma boa solução para você ter uma variedade maior de cores nos seus fios. E outra possibilidade é você criar os seus tingimentos, né, próprios, exclusivos e agregar valor nas suas peças. Bom, enfim, você usa o tingimento natural porque você quiser, ué. Então vamos aos materiais que você precisará para fazer esse tingimento natural. Para começar, você vai precisar de uma panela. Ela não precisa ser tão vergonhosa como a minha, tá? Mas, enfim, vou superar isso ainda. Você vai precisar também de uma colher. De pau é melhor, tá? Diz que não influencia na cor. Eu acho que não influencia mesmo, porque, segundo meu marido, a madeira é neutra. E aí, como é material neutro, não influencia na cor, entendeu? E aí você também vai precisar de um recipiente de vidro, tá? Esse aqui, ó, pra mim foi o tamanho ideal, cabia certinho a roupa, ó. Tá? Você pode medir assim, uma vasilhinha que caiba bem certinho a roupa, que aí você não precisa produzir tanto corante também. Isso ajuda. E aí você vai precisar dos alimentos. Daí a beterraba, feijão preto e a cúrcuma. As quantidades aqui são ilustrativas, tá? É bem mais que você vai precisar. E aí a gente vai precisar também do nosso fixador natural, que é o vinagre, e de água. Aproveitar, né? E aí, por último, você vai precisar de uma peneira
que aí é pro caso dos alimentos um pouquinho maiores, né? Tipo o feijão, a beterraba. Agora, se você for fazer com tempero, que é o caso da cúrcuma, você vai precisar de um coador. Aí, como eu gosto de passar vergonha, eu não tenho coador e eu não quis comprar, né? Que a pessoa gosta de passar vergonha na internet. O que a pessoa fez? A pessoa usou um pano de limpeza mesmo, porque é corante, eu não ia aproveitar o alimento, né? Porque é tempero. E aí eu coloquei dentro de um funilzinho assim, ó, bem vergonhoso, tá? Bem, tipo, meu Deus do céu. E ainda amarrei com um elástico de dinheiro, que é pra, né, selar o selo de ouro, a vergonha alheia, tá? Então, é assim que eu fiz o meu coador, você verá a seguir. Ah tá, antes de você me ver passando vergonha, né, te ensinando a fazer o tingimento natural e com minhas panelas toda feia e o meu coador ridículo, improvisado, tenho que te dizer o seguinte: se você é uma criança, você vai precisar do seu papai ou da sua mamãe para te ajudar, porque a gente vai precisar usar o fogão. Então, não é uma receita que você pode fazer sozinho, tá bom? Vamos lá então para o primeiro passo, que é lavar a peça com sabão neutro para tirar a goma do fio, tá? Eu usei aqui uma solução de água com um sabão líquido, porque eu estava sem sabão neutro, para poder mostrar para vocês. Então eu fiz essa solução, lavei a peça em água corrente, né? Primeiro, passei esse sabãozinho, dei uma esfregadinha e aí é só voltar para a água corrente para tirar o excesso do sabão, tá? Tira bem para não ficar nenhum resíduo, né, na peça, não prejudicar o nosso tingimento. Aperta bem a peça para tirar o excesso de água e aí é só colocar para secar, tá? Não precisa secar muito não. Agora é só colocar o alimento que você escolher para ferver, né? No caso do açafrão da terra, serão cerca de uma xícara, mais ou menos, né? Ou 100 gramas de cúrcuma para 8 xícaras de água, tá? E aí você vai deixar aí durante 1 hora. No caso da beterraba, serão 2 xícaras de cascas da beterraba, né? Eu ainda, como eu tava com uma beterraba aqui muito velha, ela tava molenga e tal, eu acabei colocando ela inteira, tá? Mas seria somente das cascas mesmo, isso vai corresponder a mais ou menos 8 beterrabas, tá? E aí você vai colocar para ferver em fogo baixo com 6 xícaras de água, tá bom? Também por durante 1 hora. E no caso do feijão, você vai precisar aí de mais ou menos umas 4 xícaras de feijão, tá? E você vai deixá-la de molho em 8 xícaras de água por pelo menos umas 12 horas. Eu deixei 24 horas, tá? Depois do feijão ficar de molho, você vai peneirar a água do feijão, tá? Transferir para uma panela, ferver por 30 minutos. Um pouquinho diferente dos demais, né? Que é por 1 hora, tá? Esse aqui é 30 minutos. E não esquece de aproveitar o feijão para comer, hein? Não vai desperdiçar. Passado o tempo que eu mencionei, no caso do açafrão e da beterraba de 1 hora, né, e no caso do feijão, meia hora. Depois disso, a gente vai transferir, né, o corante para um recipiente de vidro. Então, no caso do açafrão, a gente vai usar esse funil ridículo com esse tecido aí, com esse tecido de malha, né, tipo uma malha que é bem fechadinho, uma trama bem fechada. E aí você vai coar o açafrão, né, ou a cúrcuma, como você quiser chamar, não sei como é que chama na sua região, vai transferir o corante, então, para o recipiente de vidro. E no caso da beterraba, você usa uma peneira para transferir o corante natural para o recipiente de vidro, tá? As cascas serão descartadas, mas a beterraba não esquece de comer, beleza? E o feijão não precisa mais coar, é só transferir o corante natural para um recipiente de vidro, tá? Para depois a gente poder fazer o tingimento.
Agora a gente vai preparar a peça para que ela consiga fixar melhor a cor, né, através de um processo bem natural. Então a gente vai ferver a peça em uma xícara de vinagre diluído em 4 xícaras de água por 1 hora, tá? Só deixar ela fervendo assim, é bem simples. E aí depois de ferver, a gente espera a roupa esfriar, né, um pouquinho, escorre e coloca a peça de roupa ou tecido, enfim, que você estiver usando em água fria, antes de começar o tingimento. Isso também vai ajudar a fixar a cor, tá? Então, fez esse processo de molhar na água fria, eu coloquei alguns gelos, então é só tirar o excesso de água do tecido e em seguida colocar a peça de molho no corante natural. Aí é só deixar a roupa de molho por pelo menos 1 hora, mais ou menos, né? Ou um pouco mais, até o tecido atingir a cor desejada. No caso da beterraba, eu deixei mais tempo, acho que eu deixei mais ou menos umas 3 horas e mesmo assim a cor ficou bem clarinha, a pigmentação não é muito forte. Agora chegou a hora da gente lavar a peça tingida naturalmente, né, à mão, em água corrente para preservar a cor por mais tempo, tá? E aí, atenção, né, vamos lavar elas separadamente, né, não vamos colocar no meio de outras roupas para a gente evitar manchas, tá? Agora é só colocar para secar e pronto. Agora que você já me viu passando vergonha na internet com as minhas panelas velhas e o meu coador improvisado, deixa uma curtida nesse vídeo, faz favor, para que eu possa aí continuar criando novos conteúdos para você aqui no YouTube. Quero te dizer também que além desses alimentos, né, que a gente utilizou nesse tingimento natural, o feijão preto, a beterraba e a cúrcuma, a gente pode utilizar vários outros alimentos, tá? Mas eu não testei outros, eu só testei esses 3 e o espinafre, né, que não deu certo, como eu te falei lá no começo do vídeo, tá? Mas assim, já ouvi falar muito bem do tingimento com casca de cebola, e aí dependendo do período dessa casca, né, do ano, ele pode ficar um tom um pouco mais alaranjado ou um pouco mais rosado, tá? Diz que fica chiquérrimo
e eu queria muito ter testado para trazer para vocês, mas eu realmente não consegui. Tá? Agora, se você já testou e se você quiser testar, depois me conta, tá? E uma coisa legal da casca da cebola é que a gente não estaria estragando nenhum alimento, né? Porque a gente estaria utilizando somente a casca. A parte negativa, que é o que me impediu de testá-lo, é que você precisa de muita casca de cebola para daí conseguir fazer, né, esse corante desse alimento. Então eu achei um pouco ruim, porque você precisa tipo de muito mesmo, muita casca de cebola, tá? Outro alimento que eu andei pesquisando, que eu acho que deve ficar muito bonito, é o repolho roxo. E eu ouvi dizer que fica um azul clarinho, então eu fiquei bem curiosa para testar, mas também não consegui. Se você já testou, me conta aqui embaixo também. E se você testar depois, por favor, me chame em algum lugar para que eu possa ver, né, esse tingimento com repolho roxo, que eu fiquei bem curiosa. E aí outros dois temperos que é bem comum de ser usado aí nos tingimentos é o colorífico, né, o tal do coloral, que eu até cheguei a comprar, mas não testei. Mas eu acho que deve ficar muito bonito também, um laranja, né, meio avermelhado, eu imagino, né? E outro tempero que se utiliza é a canela também, que fica um tom, né, marronzinho. Então, não testei esses alimentos, tá? Mas fica como dica aí pra você que quiser fazer, tá? Então, sobre os fixadores, vamos lá. Se você estava curioso para saber, né, quais são os tais dos fixadores que podem ser utilizados, chegou o seu momento. Durante a receita, você viu ali que a gente utilizou duas técnicas que ajudam na fixação da cor. Uma delas é cozinhar, né, na água com vinagre, tá? O vinagre tem essa função de fixador. Outra técnica é colocar na água fria, né, antes de você colocar dentro do corante, tá? E os outros dois componentes, né, que podem fazer diferença na fixação é você utilizar uma panela de metal. Então eu utilizei uma panela de teflon, ridícula por sinal, né, que vocês viram aí, passei a maior vergonha, mas era o que eu tinha e eu utilizei elas. E para mim deu um bom resultado, né, já que é uma peça que não vai ser lavada com tanta frequência, tá? Mas o ideal é que você utilize uma panela de metal, seja ela de alumínio, ou se você for muito rica, tá, meu bem, aí você pode utilizar uma panela de cobre, né? Mas não tem necessidade, você pode usar uma panela de alumínio, que ela já vai ser suficiente para fixar a cor no tecido, tá? E um outro componente, aí sim, um produto químico, é a pedra Umen, que você encontra em farmácia, e aí você pode usar ela, né, um pedacinho, colocar junto ali na hora do cozimento do corante para ela fixar na peça, tá? As quantidades de pedra Umen, eu vi que algumas pessoas aqui no próprio YouTube ensinam a utilizar ela, né? E eu vi que é uma quantidade bem pequena para quantidades enormes de produção de corante. Como eu estava produzindo bem pouquinho corante, eu nem cheguei a testar porque, sei lá, acho que ia ser muito pouquinho mesmo, sabe? Então você pode pesquisar aqui no YouTube pessoas que ensinam a fazer tingimento natural, que utilizam a pedra Umen como fixador de cor, né, na peça, tá? A minha ideia aqui era hoje mostrar para você o tingimento natural mais natural possível com o fixador natural. E inclusive eu assisti muitos vídeos, estudei muito, coloquei até meu marido para estudar junto e ele realmente foi quem me confirmou a questão do uso do metal, né, e da pedra Umen. Ele é engenheiro químico, então ele deve entender um pouquinho, né, gente? E algumas pessoas falam sobre o sal, que o sal é também um fixador de cor, mas segundo meu marido e também outras pesquisas que eu fiz, o sal não é um bom fixador, tá? Ele ajuda a abrir a cor, foi o que a gente encontrou aí de resultado, né? Ele ajuda a abrir a cor, ela fica uma cor mais viva, mas não tem a função de fixar realmente o pigmento na peça, tá bom?
Bom, por hoje é isso, né? Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, porque, olha, coisa arada, né? Bom, é isso sobre os fixadores, tá? Quero relembrar que se você quer comprar, adquirir, né, a receita da Amara, tá aqui na descrição do vídeo, tá? É apenas R$ 29,90 para você mesmo confeccionar a Amara, aprender a fazer também essa roupinha e ainda ter, né, a receita do tingimento ali escrito em PDF para você, tá? Tem outros bônus junto, então vai lá, confere. Ah, e mais uma coisinha antes que eu vá embora. Se você resolver trabalhar com tingimento natural, uma das indicações, né, de quem trabalha com isso é que você tenha panelas próprias, exclusivas para tingimentos, tá? Porque a quantidade de alimento que a gente utiliza é muito concentrado e aí depois a gente vai cozinhar ali dentro outros alimentos e isso pode acabar nos fazendo mal. Então, caso você resolva trabalhar com isso, né, e, sei lá, fazer muitos tingimentos, tenha uma panela específica para isso. Obrigada por você que ficou até aqui e até a próxima!